Sabe aquelas chuvas devastadoras que vira e mexe atingem o litoral de Santa Catarina, causando enchentes e deslizamentos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na ciência para entender o que exatamente acontece por trás desses eventos extremos. E para começar a entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque, olha, esse problema não é de hoje, não. A verdade é que desde a época da colonização, cidades como Blumenau já conviviam com essa fúria das águas. É um desafio histórico que está gravado na memória da região. Aí fica a grande pergunta, né? Por quê? Por que justo esse pedaço do litoral brasileiro é tão vulnerável? O que tem ali que faz essas tragédias acontecerem com tanta frequência? Será que existe um padrão, uma espécie de receita meteorológica para essas tempestades? É isso que nós vamos descobrir. Primeiro, vamos colocar as coisas em perspectiva, para ter uma ideia da dimensão do problema. A gente não está falando de uma chuzinha forte qualquer. São eventos que literalmente transformam a paisagem e principalmente a vida das pessoas. E quando a gente fala em custo humano, os números são assustadores. Pensa só, em novembro de 2008, mais de 100 pessoas morreram por causa dos deslizamentos. Se a gente voltar para 1974, o rio Tubarão transbordou e simplesmente deixou 85% dos moradores da cidade desabrigados. Isso mostra que não são acidentes isolados, né? É uma realidade, uma ameaça constante. Então, como é que se descobre a causa de um problema tão complexo? Bom, as respostas começaram a aparecer com a ajuda da ciência. A chave para entender tudo isso está em uma tese de doutorado de 2015, da pesquisadora Maria Laura Guimarães Rodrigues, que foi a fundo para investigar esse fenômeno. O trabalho dela foi super detalhado. A equipe analisou um período de mais de 40 anos e selecionou os 18 piores eventos de chuva que aconteceram por lá. A lógica era bem direta. Se essas catástrofes se repetem, elas devem ter alguma coisa em comum, uma espécie de assinatura meteorológica, sabe? E foi atrás dessa assinatura que a pesquisa foi. E o que eles encontraram? Bom, a investigação começou a revelar os ingredientes do que a gente pode chamar de receita da tempestade. E o primeiro deles é a peça fundamental que prepara todo o cenário para o desastre. O achado foi impressionante pela consistência. Em todos, eu disse todos, os 18 casos analisados, sem nenhuma exceção, tinham um elemento presente. Um sistema de alta pressão gigantesco, quase parado, bem ali sobre o Oceano Atlântico. Dá para imaginar esse sistema como o grande motor que dá a partida em toda a cadeia de eventos. E o que esse motor faz exatamente? Ele cria um fluxo de vento que não para, soprando do mar em direção à Terra. E esse vento funciona como uma esteira rolante, transportando uma quantidade absurda de calor e umidade. Um verdadeiro rio atmosférico, que vem do oceano e é apontado como uma flecha direto para o litoral de Santa Catarina. Outra coisa que a pesquisa mostrou é que isso não acontece de qualquer jeito em qualquer época do ano. Existe um padrão sazonal bem claro. Mais da metade desses eventos, 56%, acontece no verão, sendo fevereiro o mês mais crítico. E faz todo sentido, né? É a época em que o oceano está mais quente, ou seja, tem muito mais combustível para alimentar essas tempestades. Ok, então já temos esse grande motor no oceano bombeando umidade. Mas só isso não explica a dimensão da catástrofe. Acontece que, quando toda essa umidade chega no continente, ela encontra alguns fatores locais que funcionam como verdadeiros amplificadores do problema. O primeiro desses amplificadores tem um nome técnico, orografia. Mas a ideia por trás é bem simples, é o relevo. A costa catarinense é cheia de montanhas, como a Serra do Mar. Então, quando aquele rio de ar úmido que veio do oceano chega e dá de cara com essas montanhas, ele não tem outra opção a não ser subir. E o que acontece quando o ar úmido sobe muito rápido? Ele esfria e a umidade se condensa. Resultado, a água toda despenca de uma vez numa área bem concentrada. O segundo amplificador é o próprio oceano. Ali, bem pertinho da costa. A evaporação da água do mar, acontecendo bem na cara do gol, digamos assim, injeta uma dose extra de combustível no sistema. É como jogar gasolina no fogo bem na hora que ele está mais forte. Isso dá uma turbinada na tempestade justamente quando ela está prestes a atingir a Terra. E aqui tem um detalhe muito interessante. Esses dois fatores, o relevo e a evaporação, não atuam do mesmo jeito em toda a costa. A pesquisa mostrou que no litoral sul do estado, onde a Serra Geral é mais imponente, o relevo é o principal intensificador. Já lá para o litoral norte, é a evaporação do oceano que acaba tendo um papel mais importante. Então, vamos juntar as peças. A gente tem o sistema de alta pressão trazendo toda a umidade.
E temos os amplificadores locais, o relevo e a evaporação do mar. Mas a grande sacada do estudo, o verdadeiro momento ahá, não foi descobrir esses fatores isoladamente, foi entender como eles trabalham juntos. E aqui está o pulo do gato. A descoberta mais crucial da pesquisa foi essa. O que realmente causa a chuva extrema não é só o relevo, nem só o mar. É a interação entre os dois. Essa sinergia é o verdadeiro gatilho que dispara os eventos mais severos. E é fundamental entender que essa interação não é uma simples soma, não é um mais um igual a 2. É um efeito que multiplica a chuva. Juntos, o relevo e a evaporação criam um mecanismo incrivelmente eficiente para literalmente espremer a umidade da atmosfera e concentrar todo esse aguaceiro numa área geográfica muito pequena, bem em cima das cidades costeiras. Certo. Agora que a gente viu todas as peças desse quebra-cabeça, vamos organizar as ideias para entender o quadro completo. O que tudo isso significa, na prática? A receita para a tempestade perfeita em Santa Catarina ficou, portanto, bem clara. Passo 1, um sistema de alta pressão no Atlântico bombeia umidade para dentro do continente. Passo 2, as montanhas no litoral forçam esse ar úmido a subir. Passo 3, a evaporação do mar ali perto dá uma turbinada final. E por último, o passo 4, a interação fatal entre montanha e mar, que multiplica e foca a chuva com uma precisão devastadora. E isso nos deixa com uma reflexão final muito importante. Se a ciência conseguiu mapear a receita exata dessas supertempestades, o que fazemos com essa informação? O grande desafio agora é usar esse conhecimento para aprimorar os modelos de previsão. Se os meteorologistas sabem exatamente quais ingredientes procurar, talvez seja possível antecipar o próximo desastre com mais precisão e assim salvar vidas. A ciência nos deu o mapa. Agora precisamos usá-lo para navegar num futuro com um clima cada vez mais incerto.